Ao longo dessa semana, o Jornal Nacional realizou uma série de entrevistas com os candidatos à presidência da República. Esse telejornal já tem quase 50 anos de existência, mas as sabatinas com os presidenciáveis são uma novidade quase recente na longa tradição do telejornalismo mais consumido pelos brasileiros. O Jornal Nacional só começou a realizar sabatinas assim em 2002, ano em que Lula foi eleito presidente da República. Desde então, a cada eleição presidencial, as sabatinas se repetem. Não é diferente neste ano, só que dessa vez não tem Lula. Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT, aparece em primeiro lugar na pesquisa. Mas o ex-presidente não pode dar entrevistas por determinação da Justiça. O que você vai acompanhar a partir de agora é um resumo tão objetivo quanto possível dessas entrevistas. No final, e só no final, a gente vai ter alguns comentários para fazer. Desde que o Jornal Nacional começou a sabatinar candidatos a presidente, o tempo usado nessas entrevistas cresceu e cresceu bastante. Em 2002, cada entrevista tinha 10 minutos. Em 2018, são 26 minutos de conversa e mais 1 minuto para o candidato falar basicamente o que quiser. Em todas elas, a pergunta mais constrangedora vem logo na abertura. No caso de Ciro Gomes, ele foi confrontado com uma de suas declarações mais desastradas. O senhor disse que receberia a turma do juiz Sérgio Moro a bala caso ele mandasse prender e se o senhor se considerasse inocente. A bala. O candidato do PDT usou a resposta para tentar demonstrar uma parcialidade na operação. A Lava Jato só prestará bom serviço ao Brasil se ela for vista pela maioria ou pela conjunto da sociedade como uma coisa equilibrada. E o lado do PSDB não tem nem um na cadeia. E sobre a declaração pesada citada no começo da conversa, ele disse que a coisa foi tirada de contexto. As coisas são muitas vezes ditas num ambiente, num contexto, e essas coisas são tiradas do contexto. Eu apoio a Lava Jato porque ela é uma virada de página na crônica de impunidade que sempre foi o prêmio para a corrupção dos grandões no Brasil. Desse ponto em diante, a conversa evoluiu para um debate sobre a influência crescente do judiciário dentro da política. Vou tomar um exemplo com o testemunho do povo brasileiro. Há 3 ou 4 domingos atrás, um juiz de plantão de um tribunal regional mandou soltar o Lula. Meia hora depois, o outro juiz, em cima da mesma lei, mandou prender de novo. Desacatou pelo telefone. Depois, 4 horas depois, o outro mandou prender de novo. Depois, o outro mandou soltar de novo. Mas sim, eu estou dizendo que parece o cachorro do Tom Cavalcante. Para dentro, para fora, para dentro. E o cachorro morreu esquizofrênico. Ciro Gomes também foi confrontado com o histórico de um aliado próximo. O âncora fez questão de ler a ficha do aliado dele. Carlos Lupe foi denunciado pelo delator Carlos Miranda, que o acusou de receber R$100 mil de mesadas do esquema de corrupção do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do MDB. Carlos Lupe é réu por improbidade administrativa no Distrito Federal. Se eu for eleito, o Carlos Lupe terá no meu governo a posição que quiser, porque eu tenho convicção que ele é um homem de bem. Mesmo com essa ficha? A mim me surpreende, na minha opinião, essas informações não estão assentadas, porque a informação que eu tenho também... depois, para não tomar o tempo da sua entrevista, ele é réu no Distrito Federal. E eu me comprometo também a adicionar qualquer esclarecimento necessário no meu site, cirogomes.com.br. Depois de esgotadas todas as vertentes do tema corrupção, a entrevista foi direcionada a uma proposta do candidato. Só que, diante da gravidade do problema, o senhor veio a público e disse a seguinte frase: fique tranquilo, vou tirar o seu nome do SPC. É uma frase muito simples. O que o senhor diz para esse eleitor que enxerga nessa sua forma de encaminhar a proposta uma tentativa de oferecer a ele uma troca de favores? Porque eu honro a minha palavra. A dívida média de 4 mil pessoas, R$4.000, com o desconto que no leilão do Serasa já está acontecendo, essa dívida cai para R$1.200. Se eu faço um refinanciamento, tirando o juro de 500% que eles hoje são humilhados, para 10%, 12%, o banco ganha dinheiro e eu refinancio isso em 36 vezes, a prestação cai de R$40 por mês. Depois disso, veio a segurança pública. Facções criminosas, só um minutinho, facções criminosas e narcotráfico só serão eficazmente combatidas com o governo federal tomando para si essa tarefa.
E esse é o meu compromisso. A próxima preocupação revelada pelos entrevistadores foi com a governabilidade de uma eventual gestão de Ciro Gomes. Os questionamentos se concentraram em torno da vice dele, a senadora ruralista Cátia Abreu. Ela é uma pessoa que conhece a economia rural brasileira como poucos, foi uma ministra da Agricultura, votou contra o impeachment, votou contra o golpe, votou contra a reforma trabalhista selvagem que está destruindo a relação de trabalho no Brasil, votou contra... Né, Mas ela disse no outro dia que o senhor não é contra. Não, porque nós queremos uma reforma trabalhista nova. Uma que respeite o trabalhador, que proteja o lado mais fraco dessa relação selvagem de capital e trabalho. Estão de pleno acordo, o senhor e Cátia Abreu, sobre Estamos de pleno acordo que nós nos completamos. A governabilidade continuou em pauta quando Ciro Gomes foi questionado sobre o isolamento de sua candidatura. Ele lembrou que não é o único em 2018 concorrendo quase sozinho. Não por acaso, o líder das pesquisas sem o Lula é o Bolsonaro, também está isolado. A Marina, que está ali logo junto comigo no segundo ou terceiro lugar, também pegou um partido pequeno. Por quê? Porque as estruturas, os mecanismos tradicionais, essa confrontação do PSDB com o PT e toda a ferramentaria de poder, de grana, de ladroeira que eles manipulam, é muito poderosa. Depois disso, o candidato ganhou 1 minuto para falar basicamente o que quisesse. Eu quero um Brasil em que todos possamos viver pela dignidade do suor do nosso rosto, que toda mãe e todo pai possa ter o filho guardado numa escola em tempo integral. Sonho a vida inteira em servir ao Brasil, nunca me interessei por dinheiro, não tenho interesses práticos nem pragmáticos, me dediquei a vida inteira a construir esse projeto. E eu peço a Deus que abençoe essa grande nação e que ela possa escolher na hora própria o seu futuro presidente. Quem olhar com atenção para essa entrevista vai perceber que ela teve basicamente 3 partes distintas, que apareceram nessa ordem. Primeiro, vieram todos os temas relacionados ao combate à corrupção. Esses assuntos consumiram os primeiros 13 minutos da conversa. Na sequência, Ciro pôde falar da sua proposta mais conhecida, a de refinanciar as dívidas dos brasileiros. A proposta dele ocupou 4 minutos. Depois disso, o assunto foi segurança pública e a conversa sobre segurança durou 2 minutos. O último tema foi governabilidade, que ocupou 7 minutos. Conclusão: juntos, os temas corrupção e governabilidade ocuparam 77% do espaço na pauta. Agora, a gente vai olhar para as outras entrevistas e ver se as prioridades são sempre as mesmas. A entrevista com o candidato do PSL tem uma pergunta de abertura muito semelhante à da entrevista anterior. Assim como Ciro Gomes, Bolsonaro também é recebido com um questionamento sobre algo que ele diz. Por que é que o senhor se apresenta como o novo, contra tudo que está aí, se o senhor e a sua família fizeram da política uma profissão, vamos dizer assim? Geralmente, quando se fala em família na política, são famílias enroladas em atos de corrupção. A minha família é limpa na política. Sempre integrei o baixo clero em Brasília. Na sequência, algumas contradições foram apontadas. O senhor dispensou o auxílio moradia, mesmo tendo um apartamento em Brasília em março desse ano. Sim. O senhor já tinha dito que isso não é ilegal e de fato não é. Mas o que há de novo num candidato que defende a moralidade no uso do dinheiro público, mas que só volta atrás quando é cobrado publicamente? Não, eu fui para um apartamento novo agora porque eu precisava de um espaço maior. O meu apartamento tinha 70 metros quadrados. Nada. Eu sempre fui um parlamentar preocupado com o meu mandato e o meu voto é algo sagrado. Essa questão do auxílio moradia, se todos fazem assim, o senhor faz como todos fazem, o que é de novo nisso? Olha só, eu estava num cubículo em Brasília. E a conversa sobre economia também não foi muito mais amena do que isso. O candidato foi questionado pelo desconhecimento do assunto e pela dependência declarada em relação a Paulo Guedes, que já foi indicado como ministro numa eventual gestão de Bolsonaro. O que é que o senhor diria a um eleitor que esteja preocupado com a possibilidade de o senhor se tornar um refém de um subordinado tão poderoso em quem o eleitor nem vai votar? Você tem que confiar nos homens e nas mulheres. Eu às vezes me pergunto, o que o senhor Paulo Guedes viu em mim?
O próximo tema colocado em pauta também tem a ver com economia, mas leva o assunto para questões de gênero, que são sempre muito frequentes em todas as entrevistas desse candidato. Segundo o IBGE, as mulheres ganham 25% menos que os homens. O senhor já disse que um presidente da República, na sua opinião, não pode fazer nada a respeito para mudar esse quadro. Como explicar isso às mulheres? É muito fácil. Renata, você leu isso, ouviu essa afirmação tua a meu respeito? Acho que eu ouvi e li. Não, você não. Me desculpe, a senhora não ouviu. Foi a partir daqui que a coisa começou a ficar meio pessoal. Eu estou vendo aqui uma senhora e um senhor. Eu não sei o certo, mas com toda certeza há uma diferença salarial aqui. E Renata Vasconcelos não demorou muito para formular uma resposta para essa suposição. Assim, eu poderia até como cidadã e como qualquer cidadão brasileiro, fazer questionamentos sobre os seus proventos, porque o senhor é um funcionário público, deputado há 27 anos, e eu, como contribuinte, ajudo a pagar o seu salário. O meu salário não diz respeito a ninguém. E eu posso garantir ao senhor, como mulher, que eu jamais aceitaria receber um salário menor de um homem que exercesse as mesmas funções e atribuições que eu. E na tentativa de contrariar a entrevistadora, ele atacou a emissora para a qual ela trabalha. Você vive em grande parte aqui de recursos da União. São bilhões que recebem o Sistema Globo de recursos da propaganda oficial do governo. São concessões. Mas vamos lá. O tema seguinte foi desemprego, o que manteve a entrevista focada em assuntos econômicos. O senhor tem dito que para ter mais emprego é preciso ter menos direitos trabalhistas. Há quase 4 anos, em palestras pelo Brasil, que a classe empregadora, são os comerciantes, são os industriais, os empresários, têm dito o seguinte, eles têm dito o seguinte, um dia o trabalhador vai ter que decidir, menos direito de emprego ou todos os direitos e desemprego. Por que isso? O custo do Brasil. O senhor verbaliza o que dizem os empregadores na condição de candidato à presidência. Eu tenho falado para eles, você tem que demonstrar isso. A pergunta seguinte trouxe a entrevista de volta para as questões de gênero. O senhor já disse que não é homofóbico, mas o senhor também já declarou que vizinho gay desvaloriza imóvel. O senhor já disse que prefere que um filho morra a ser gay. O senhor já inclusive relacionou pedofilia com homossexualismo. E para justificar as declarações, veio a citação do suposto seminário LGBT infantil e também a tentativa de mostrar um livro. Repito, 9º seminário LGBT infantil. E estavam discutindo ali, comemorando o lançamento de um material para combater a homofobia, que passou a ser conhecido como Kit Gay. Tava esse livro lá, Boni. É um livro para criança. Os pais não sabem que isso é na biblioteca. Nós temos uma regra, candidato, que eu estou relembrando com seus assessores. Os candidatos não mostram documentos, eles não mostram papéis. Não, mas está aqui o livro, uma prova. O livro é esse aqui, a editora responsável por ele informou que ele já está fora de catálogo. O MEC informa que nunca adotou o livro e a Companhia das Letras, que é a editora responsável pelo material, confirma essa informação. Quando o candidato desistiu de mostrar o livro, aí veio uma nova pergunta, dessa vez sobre segurança pública. Se o bandido lá tá com 762 atirando, o policial por lá de cá tem que ter uma .50. Se ele tá com a .50, você tem que ter um tanque de guerra por lá de cá. A última pergunta foi sobre as chances do Brasil preservar sua democracia num governo do candidato. Em 2018, o seu vice dá uma declaração como essa, dizer que os militares vão impor uma solução. Como fica a Constituição numa situação como essa? Olha... E na resposta, ele fez questão de lembrar do apoio que as organizações Globo deram à ditadura militar. Repito a pergunta aqui. Roberto Marinho foi ditador ou um democrata? É a história. Nós aqui, tenho certeza. Eu não falo para a mesa o candidato à presidência da República. Já houve editorial sobre isso, o senhor certamente está informado. Depois disso, veio aquele minuto final com um tema livre. Nós, no Brasil, temos tudo para sermos uma grande nação. Só falta essa união entre nós. Quem comparar essa entrevista com a anterior vai perceber que, apesar delas começarem de maneira meio parecida, os temas tratados são radicalmente diferentes. As questões relacionadas à moralidade na administração pública ocuparam os 4 primeiros minutos. Os 13 minutos seguintes foram dedicados a temas relacionados à economia. A discussão sobre homofobia ocupou 3 minutos da entrevista. Já a resposta
sobre segurança pública consumiu 4 minutos do tempo total. Os entrevistadores ainda escolheram usar os últimos 2 minutos para questionar Bolsonaro sobre a possibilidade de preservar a democracia. Conclusão: diante de Bolsonaro, surgiram mais questionamentos sobre economia e eles ocuparam mais de metade da entrevista. Aqui também aparece o tema da corrupção e da moralidade na gestão pública, que teve bastante destaque na entrevista com Ciro Gomes. Mas, ao contrário da entrevista anterior, aqui vem o tema da homofobia, que não estava dentro da pauta da primeira entrevista. Vai ser a terceira entrevista da semana. Bem-vindo, candidato. Dessa vez, a entrevista começa sem que o candidato seja confrontado com algo que ele mesmo disse. Mas isso não significa que a pauta tenha pegado leve com Geraldo Alckmin. Nessa campanha, o senhor fez aliança com partidos do chamado Centrão, que os críticos acusam de fazer o famoso toma lá da cá. Quem prometer mudança sem construir maioria é conversa fiada. O tema da governabilidade se estende e logo Renata Vasconcelos faz com Geraldo Alckmin o que William Bonner já tinha feito com Ciro Gomes: lê a ficha corrida de um aliado dele. Um dos seus aliados nessa eleição é Fernando Collor de Mello, do PTC. Eu vou ler o histórico dele aqui. Já sofreu um impeachment por denúncia de corrupção, todos os brasileiros sabem bem. Na Lava Jato, ele é réu por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ele ainda é investigado em mais 4 inquéritos. E junto com a leitura da ficha, vem a citação de uma frase do próprio Geraldo Alckmin. Palavras suas: diga-me com quem andas e eu direi quem és. O senhor repetiria hoje essa frase tendo ao lado Fernando Collor de Mello, por exemplo? O PTC não me apoia. Outros aliados de Alckmin foram citados. Ambos com envolvimento em casos de corrupção. Eduardo Azeredo, condenado, cumprindo pena. Aécio Neves tem contra ele uns vídeos muito eloquentes, muito explícitos. Como presidente do PSDB, por que é que o senhor não pediu, não propôs até agora a expulsão desses 2 elementos do seu partido? Olha, Bonner, primeiro, o Aécio não foi condenado. O Eduardo Azeredo, ele já está afastado da política há muito tempo. Alckmin é o primeiro dos 4 entrevistados do Jornal Nacional que se mostra capaz de pautar a própria entrevista. No meio das perguntas constrangedoras, ele dá um jeito de desenvolver o assunto até chegar na promessa da reforma política, que ele tem repetido em todas as oportunidades que aparecem. Há um princípio em medicina que diz: suprima a causa que o efeito cessa. O sistema político nosso faliu, não pode funcionar com 35 partidos. Por isso, a primeira reforma que vou fazer é a reforma política e vou ter maioria. Mas isso não durou muito tempo. Alckmin logo foi questionado sobre o próprio Caixa 2. 3 delatores de uma empreiteira narram pagamentos de Caixa 2 para campanhas do senhor em 2010 e 2014. Um dos delatores, inclusive, dá detalhes de um encontro onde teria sido acertado esse dinheiro ilegal. Confrontado com isso, o senhor sempre diz que não é verdade. Mas o PSDB dá crédito às delações contra políticos de partidos adversários. As minhas campanhas sempre foram feitas de maneira simples e rigorosamente dentro da lei. E assim que respondeu essa, ele ainda teve que se virar para responder outra acusação de corrupção. Melhorar o valor do contrato de forma irregular. Estamos falando da obra do Rodoanel. Laurence Casagrande, seu secretário de Transportes. Isso é criminoso, candidato. No entanto, e é preciso dizer, esse é o relato de testemunhas. Eles não são delatores, são testemunhas. Eu acho que o Laurence está sendo injustiçado. Bom, se ele for condenado, o senhor terá endossado o comportamento dele e ficará numa situação delicada. A conversa sobre a corrupção nas obras em São Paulo se estende. Não é um fato isolado em se tratando de Dersa e de Rodoanel. Não é? O Ministério Público acusa Paulo Vieira de ter escondido, deixa eu ver o valor aqui, 113 milhões de reais, o correspondente a 113 milhões de reais fora do Brasil, no exterior. Se ele realmente tem, não precisa ser 130, pode ser 130 reais. 113 milhões. E não provar, deve responder por isso. No total, a discussão ética ocupou 17 minutos de entrevista. O próximo tema colocado em pauta foi segurança pública. As declarações de Alckmin chamaram a atenção do âncora, que logo confrontou o candidato com o fato de que o crime organizado é comandado de dentro dos presídios.
comando dessa Crime facção criminosa organizado. continuou de dentro da cadeia. O senhor nega essa realidade? Claro, mas é óbvio, óbvio. Isso aí são coisas que vão sendo repetidas e acabam virando verdade. Na pergunta seguinte, sobre habitação, Alckmin foi questionado sobre a performance do estado dele, São Paulo, nessa área. Alckmin responsabilizou o governo federal pelos resultados ruins. Esse ritmo de entrega de moradias que permitiu que o déficit habitacional do estado de São Paulo aumentasse ao longo do seu governo, esse ritmo o satisfaz? O senhor não se sente frustrado? É esse o ritmo que o senhor quer implementar se o senhor for presidente da República para resolver o problema nacionalmente? Olha, não tem nenhum estado que invista em habitação. Quem investe é o governo federal, porque é ele que tem o dinheiro do Fundo de Garantia. A última pergunta dirigida a Geraldo Alckmin foi sobre saúde, e a pauta privilegiou o modelo de gestão dos hospitais. O senhor defende as OS, as organizações sociais, como uma alternativa ao SUS. O senhor, inclusive, fez isso em São Paulo. E os resultados têm sido questionados pelo Tribunal de Contas do Estado. O presidente do TCE diz, inclusive, que o governo falha na fiscalização e no controle justamente para prevenir desvios, descumprimento de regras com esse dinheiro público que é tão importante. É esse modelo, Renata, que o senhor quer replicar nacionalmente? Nós monitoramos e acompanhamos todas as OS. A essas alturas, o tempo já tinha estourado. Alckmin já tinha usado os 27 minutos a que os candidatos tinham direito, mas pôde usufruir daquele minuto final mesmo assim. O Brasil tem pressa e o Brasil precisa mudar. E ele, para mudar, precisa de reformas. Nós vamos fazer rápido as reformas que o país precisa. Conclusão: temas relacionados à ética e à moralidade na administração pública ocuparam 17 minutos. Depois de gastar boa parte da entrevista nesse tópico, os entrevistadores passaram para a segurança pública, que ficou com 5 minutos do tempo disponível. A mobilidade urbana teve 7% do tempo total. Somados, saúde e habitação ficaram com apenas 3 minutos do período utilizado. Ou seja, 62% do espaço destinado a Alckmin foi usado para discutir ética na política e confrontar o candidato com os casos de corrupção envolvendo o governo e os aliados dele. Até aqui, o combate à corrupção é o tema com mais espaço em 2 das 3 entrevistas que a gente já analisou. Vamos para a próxima. A última entrevista da série foi com Marina Silva, da Rede. Dessa vez, o primeiro questionamento foi sobre governabilidade e se assentou nas divergências internas do partido da candidata. A Rede tem dificuldades também. A Rede tinha 4 parlamentares, 2 parlamentares foram embora, está reduzida à metade a bancada do partido. A questão é: como é que a senhora pretende convencer os eleitores de que tem as qualidades de uma líder? Os ideais que eu defendo para o Brasil são capazes de unir pessoas de diferentes partidos e pessoas da sociedade para liderar um processo político para governar o Brasil. O tema da governabilidade se estendeu pelos primeiros 8 minutos, até culminar no questionamento a respeito das chances que Marina tem de garantir a coesão em torno de um eventual governo seu. Isso não pode dar aos eleitores uma impressão de que falta a líder do partido e, portanto, agora candidata à presidência da República, liderança, autoridade? Ser líder não é ser o dono do partido, Bonner. A partir daqui, a conversa derivou para um debate sobre previdência pública. O assunto não se esgotou antes que Marina fosse questionada sobre a ausência de declarações mais assertivas a respeito de alguns aspectos práticos da reforma da Previdência. A senhora, diante dessas questões, sempre respondia, chegou até a responder numa sequência de 3 vezes: é preciso debater. Como candidata à presidência da República, por que não assumir posturas? Mas eu assumo a postura. Posições? Sim. Quando alguém diz que vai debater, vai dialogar, parece estranho. Mas numa democracia, isso é o normal. Depois disso, veio a discussão sobre ética na política e casos de corrupção. O que é que a senhora tem a dizer aos eleitores que votaram em Aécio Neves por causa da sua recomendação? Mesmo com tudo que tinha, alguém escolheu um candidato de segundo turno. Mas eu tenho certeza que muitos de nós aqui não teria votado se tivesse as informações da Lava Jato. Não era Lava Jato, mas havia, como eu disse, o aeroporto. Deixa eu dizer, nessa mesma eleição... Todo mundo votou
Boa noite. O Caixa 2 de Eduardo Campos, na última eleição, também foi citado. No ano passado, Eduardo Campos foi citado em delações da Odebrecht, em delações da JBS, por ter recebido propina em campanha. Há 4 anos atrás, o Eduardo estava sendo entrevistado por vocês. No dia seguinte, nós o perdemos, para sempre, numa tragédia. E eu quero aqui, mesmo com as denúncias que existem, dizer o seguinte: a justiça está investigando e como ele está morto, não tem como se defender e muito menos, se porventura for culpado, pagar porque já não temos mais a sua vida. Eu não tenho compromisso com erros. E por fim, antes de encerrar a discussão sobre corrupção, as alianças da rede entraram em pauta. Não vamos sacralizar partidos. Pessoas boas têm em todos os partidos. E se eu ganhar, eu vou governar com os melhores de todos os partidos. Quando deram o debate sobre corrupção por encerrado, os entrevistadores colocaram o meio ambiente em pauta, focando a discussão no peso político do agronegócio. Bancada ruralista, não são poucos os que temem, os que acreditam que o seu programa prejudica o agronegócio, que é tão importante que tem muita para a gente economia que do país. trata o agronegócio como se ele fosse homogêneo. E não é. Hoje tem muita gente que já está fazendo o dever de casa. Olhando para a entrevista como um todo, a gente percebe que a governabilidade consumiu os primeiros 7 minutos de entrevista. A Seguridade Social dominou os 5 minutos seguintes, com aquele debate sobre reforma da Previdência. Temas relacionados à ética e ao combate à corrupção consumiram 13 minutos do tempo total oferecido à candidata. A discussão sobre meio ambiente ficou com os 2 últimos minutos que restaram, ou seja, o debate sobre corrupção mais uma vez dominou a pauta e ficou com 48% do tempo total. E agora que a gente já viu quais foram os temas mais frequentes em cada entrevista, a gente já pode tirar algumas conclusões. Quem olhar com atenção para os temas que ocuparam mais tempo ao longo dessa série de 4 entrevistas, vai perceber que o combate à corrupção se destaca. É como se ele fosse reconhecido como prioridade pelos jornalistas responsáveis por formular a pauta e encaminhar as entrevistas. A preferência por esse tema é uma escolha. Você pode achar que é a escolha certa. Você pode até achar que é a escolha errada. Mas você não pode negar que isso é uma escolha consciente, humana. Desemprego, segurança pública e previdência também são temas relevantes e tiveram menos espaço na pauta, para que o debate sobre a corrupção ocupasse 44% de todo o tempo dedicado a essa série de entrevistas. A gente não está criticando a Rede Globo por colocar esse assunto em pauta, longe disso. A gente só precisa evidenciar o fato de que a preferência por esse assunto é uma escolha. Também é importante perceber que a cobrança em cima das práticas moralmente corretas na administração pública, ela entra em conflito direto com uma outra cobrança feita ao longo dessas entrevistas, que é a cobrança por governabilidade. Funciona assim. Os candidatos são cobrados quando fazem alianças com partidos que têm investigados e réus nos seus quadros. E, ao mesmo tempo, os candidatos são cobrados quando não fazem alianças suficientes para ter maioria no legislativo e conseguir governar. Não é fácil lidar com essa contradição, que tem muito mais a ver com o sistema político brasileiro do que com o jornalismo da TV Globo. No fim das contas, a conclusão é a mesma de sempre. A política brasileira é complexa. Tão complexa e tão cheia de contradições que, na real, nem a Globo sabe como é exatamente esse Brasil que queremos. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa, ouve o nosso podcast e aparece aqui no finalzinho. É o caso do Vico, lá atrás, e da Débora, na frente. E o Vico manda um recado: seja sempre verdadeiro e sincero, pois só os reais amigos vão te aceitar
como você é. Recado dado, Vico. Valeu, falou!